Salve, gente! Professorado Podcast no ar pela última vez nessa segunda temporada. E hoje, mais uma vez, a minha grande amiga Thaís. Tudo bom, Tatá? Vamos pro último? Ai, que ansiedade! Tão esquisito gravar o último episódio. É o último. Mas estamos aqui e vai ser mais um episódio incrível, com certeza. Com certeza. Por causa da nossa convidada de hoje, vou apresentá-la. Mariana Queiroz da Silva tornou-se educadora por vivência antes que por formação. A graduação em Pedagogia na Universidade de São Paulo veio depois da graduação em Administração pelo SENAC, na qual, em sua pesquisa de iniciação científica, enveredou pela educação ambiental e marketing social. Dentre outras muitas temáticas sociais que interessam a Mariana, a diversidade cultural e a democratização do conhecimento figuram no centro da sua atuação profissional, dialogando com a sua especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC, que teve por tema um relato de experiência sobre diversidade em escolas públicas do município de São Paulo. Atualmente pós-graduanda em Psicopedagogia, Mari defende o direito à literatura e cultura, compartilhando em seu Profgram produções, divulgações, dicas e indicações de livros, e integrando o coletivo Cuica, pelo qual publicou livros de sua autoria sobre a cultura negra. É professora da rede privada em uma escola bilíngue, fã e produtora de cultura popular, na escrita, na música, no carnaval e nas práticas esportivas. Defensora e militante das culturas negra e indígena, que manifesta diariamente o "é preciso estar atento e forte" e o samba exaltação da letra Divino Maravilhoso da Gal Costa, com a qual se apresenta e identifica. Mari, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Acho que é importante dizer, a gente disse isso nos bastidores, que Mari é a primeira representante pedagoga aqui. E é uma grande honra ter uma representante pedagoga aqui, então seja bem-vinda. Obrigada, gente. É uma grande honra estar aqui com vocês, fechando, né, essa temporada com gente incrível. Estou muito feliz mesmo e muito honrada. Obrigada. Massa, Mari. Eu amei a apresentação, amei. Massa. Demais. Gratidão demais por estar aqui. Tô começando agradecendo, mas vou agradecer no final de novo. Quando eu conversei com a Thaís sobre essa segunda temporada, a gente falou, precisa ter um pedagogo, uma pedagoga, precisa. E aí a gente ficou assim, porque eu não lembrava, sendo sincero. E aí eu falei, nossa, a Mari, ela é pedagoga. Achamos. Falei, Thaís, eu tenho uma. E aí a gente convidou, né? E você aceitou também. E, enfim, massa demais. Estou muito, como a gente já conversou antes, estou muito ansioso e muito feliz pelo episódio, porque, sendo sincero, Fundamental 1 e Infantil, e mais da pedagogia também, são assuntos que eu não domino, né? Então, estou bem feliz assim, com o episódio de hoje. E, para completar, não sei se eu falei professor Vitor Polino na voz, acho que eu não falei no início, mas tá tudo bem, deixa aí e vamos que vamos. Então, Mari, para começar, o que acontece, né? A gente começa de um jeito meio padrão, quer saber como que o professor, a professora chegou no professorado, né? Como que você escolheu pedagogia, o porquê, né? Como a Thaís falou, você fez uma outra graduação antes, né, no SENAC. Então, como que foi o seu caminho aí até chegar no professorado, na pedagogia? Nossa, a gente vai terminar o episódio só falando disso. Bom, tentar fazer uma síntese, mas eu sempre começo falando de mim, eu preciso falar de onde eu vim, e aí isso está totalmente relacionado a onde eu estou. Então, eu sou a filha do Ivan Queiroz da Silva e da Maria Dias Queiroz da Silva, 2 nordestinos. Meu pai saiu de uma cidade que chama Belo Campo, no interior da Bahia, e minha mãe de Presidente Jânio Quadros, que é próximo de Vitória da Conquista, também no interior da Bahia. Minha mãe veio por questões de saúde e meu pai veio para trabalhar. Ambos, né, vieram para tentar uma melhor condição e acesso a direitos aqui em São Paulo. E aí eu falo disso porque meu pai foi até a 4ª série, né? E minha mãe fez supletivo só depois, já mais velha, enfim. Então, eles tiveram esse direito à educação negados na infância, na adolescência. E isso é algo que hoje, quando eu me vejo como professora e penso no quanto a educação mudou nossa vida, eu e dos meus irmãos, tá totalmente ligado a por que eu sou professora hoje, né? Mas voltando um pouco, eu sempre gostei muito de aprender, amava ir para a escola,
amava muito aprender, assim, ou ensinar. Sempre tive isso dentro de mim. Só que, com o passar dos anos, a gente vai entrando em questões estruturais da sociedade, de senso comum, que, bom, você está saindo do ensino médio, qual que é uma profissão que você nunca vai ficar desempregado? Que era essa grande falácia, assim, da administração, né? Sim. Acho que, não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas na época que eu saí do ensino médio lá para 2007, 2006, a administração era a grande faculdade que você fazia e você não ia ficar desempregado porque qualquer lugar ia precisar de um administrador. E eu fui muito nisso, assim, foi bem... Não foi uma decisão consciente, sabe? Eu acho que eu adormeci, assim, esses desejos que eu tinha muito por ser nova e matura e fui para uma faculdade que ia possibilitar essa facilidade do emprego, assim, né? Essa grande falácia. Só que, como eu era também, sempre fui bem crítica, assim, bem... assim, tinha uma visão meio diferente, assim, do que eu queria para o mundo. Quando eu fui procurando faculdades, e eu acho que é importante também falar que a pública nem passava pela minha cabeça, assim, eu achava que eu não conseguiria passar numa pública. Mesmo meu irmão estudando numa pública, na Unesp, mas eu vi o quanto foi, assim, dispendioso para toda a minha família, para que ele conseguisse o cursinho, pagar o cursinho e tudo mais, né? Foi o único ali da minha família que conseguiu passar na pública até então, nessa época. Então, eu nem achava que era uma possibilidade. Fiz os vestibulares, só que procurando o curso, eu vi no Senac que tinha administração, mas era uma administração super diferenciada, porque tinha na grade educação para os direitos humanos, tinha uma grade sobre o terceiro setor, a gente falava sobre educação ambiental. No começo era uma administração voltada para a gestão ambiental, assim, ela flertava. No meio do curso, por conta de questões do MEC e tudo mais, virou administração com ênfase em sustentabilidade. Ela foi mudando, assim, o nome. E aí, ali que eu encontrei um lugar que era administração, mas também que tinha esses valores, assim, que falava sobre os direitos sociais, os direitos ambientais. Então, foi um curso muito legal, assim. Então, a gente fazia propostas de projeto de intervenção, então a gente ia em lixões, a gente ia em comunidades, e que vinha muito com o que eu já fazia de voluntariado na SOS Mata Atlântica. Enfim, então, essa administração foi uma administração, mas que não era tão distante do que estava aqui dentro, adormecido, assim, né? E aí, um dos meus primeiros empregos foi fiz estágio na Sabesp, fiz estágio na prefeitura, sempre no ambiente público, assim, sempre também trabalho pensando nessa questão do direito, né? Trabalhando com acesso a direitos. E aí, meu primeiro trabalho, quando eu saí dessa faculdade de administração, foi no CIEDES, que foi num projeto que chamava Atenção Urbana. Era um projeto com pessoas em situação de rua. Então, eu era auxiliar, né, administrativa desse projeto. Mas eu via os assistentes sociais, os psicólogos, os pedagogos saindo para campo, e eu ficava com aquele comichão, assim, de trabalhar na ponta. Porque eu ficava ali na parte administrativa, que tinha o seu valor, mas eu sentia algo que não era ali, né? Aí depois esse projeto ele acabou e tudo mais, aí eu fui para a Fundação Abrinq, e lá de novo eu caí numa área que chama Programa Nossas Crianças, que trabalhava com diversas ONGs e tudo mais, com repasse financeiro. Era bem legal, assim, o que essa área fazia. E lá também tinha a área de educação, que eu sempre conversava com as pedagogas e tudo mais. Elas trabalhavam direto com as escolas. E também esse comichão foi crescendo, assim. Então, tinha algo aqui... Tinha algo também, já fiz a faculdade, tô nessa área, tava entrando, assim, me fortalecendo nessa área de projeto social, né, na área administrativa, mas dentro do projeto social. Só que, no fundo, eu não ficava feliz, assim, sabe? Eu falava, tá faltando alguma coisa. Por mais que eu tava em lugares super legais de se trabalhar, né? E aí, fui indo nessa vida e tudo mais, com essa questão adormecida, mas sempre, por exemplo, fazendo cursos livres na área da educação. Tinha um curso da Escola do Governo, que eu acho que não tem mais, que era lá na Ação Educativa, que é, enfim, um projeto super legal que tem em São Paulo. Perdão. E
Lá tinha um curso que era sobre cidadania e educação, que foi um curso também que mudou, assim, minha visão. Então, a cada semana eles falavam sobre um direito social, como esse direito estava ligado à educação. A gente chegou aí na aldeia Crucutu, que é aqui em Parelheiros, né, próximo aqui à Zona Sul de São Paulo. Enfim, tendo essa visão, assim, do todo, do que é o ser cidadão. Isso eu fazendo esses cursos e lá nesses lugares, nessas ONGs, trabalhando lá no administrativo, né? Bem computador, planilha, Excel, Word, né? E, enfim, e sempre me alimentando de outra forma, mas não profissionalmente na educação, mas ali, próximo dela, né? Aí eu depois trabalhei em outros 1000 lugares, e aí caí numa consultoria, que aí era bem formal mesmo, né? Uma consultoria de projetos sociais e tudo mais. Chamava analista de investimento, meu cargo. E ali aí quando eu estava realmente já muito estruturada nessa profissão, que eu comecei, eu acho que não é isso. Eu preciso ir para a ponta, sabe? Eu quero estar no chão, assim, dos projetos. Não quero estar sempre nessa parte administrativa, da prestação de contas, da escrita de projeto. Sempre quando eu ia conversar com essas equipes, aquele brilho no olho, assim, do que a pessoa fazia. E aí que eu entrei no cursinho da CEPUSP. E aí eu falei, bom, agora não dá mais, eu tenho que ir para pedagogia, é isso que eu quero. E entrei no cursinho da CEPUSP, aí eu passei na Unifesp, e aí entrei no curso de pedagogia, e aí foi um grande salto, porque eu amei o curso, né? A primeira faculdade eu fiz ali, muito nova, fazendo os trabalhos, entendendo ali, mas sem essa visão do que eu queria ser, como que eu ia trabalhar, fui indo, sabe? A vida vai caminhando, a gente vai indo. Agora, nessa, não, assim, eu tava extremamente apaixonada, assim. Então, foi ali, eu realmente falei, é isso. Já fazia, né, o voluntariado na SOS Mata Atlântica, a gente ia nas escolas, falava sobre educação ambiental. Então, eu já tinha uma prática, né? Eu tinha os projetos do bairro onde eu moro, que eu morava com meus pais, que é o Jardim Boa Vista. Lá tem um coletivo que chama Viela Enclose. A gente fazia várias ações ali, né, na comunidade e tudo mais. Então, já tinha uma prática ali de educadora, mas não no formal, assim, né? Na escola formal e tudo mais. Então, quando eu entrei na Unifesp, eu tive essa certeza que era isso que faltava, assim, né? Da formação. E foi incrível. E aí, eu fiz a transferência para a USP. Então, eu finalizei pedagogia na USP. E acho que foi esse caminho para chegar até ser professora, assim. Muito nessa questão da garantia do direito, do que meus pais falavam. Então, pensa que eles tiveram esse direito negado. Então, para o meu pai, educação era tudo, né? Então, ele sempre falava que a educação ia transformar a minha vida, ia mudar a minha vida. E, de fato, assim, quando eu penso e olho para minha família e para quem estudou, gente, é uma diferença muito grande, assim, quem teve o acesso à informação, ao conhecimento. Tem uma grande diferença, assim, das possibilidades que você tem do mundo, né? De viver o mundo, experienciar o mundo. Então, foi um pouco disso. Queria dizer que eu e Mari estudamos no mesmo lugar por algum tempo e descobrimos isso hoje, né? Exatamente. Também estou cursando pedagogia lá na Unifesp, estou quase para me formar. E você falou da segunda graduação e eu sinto muito isso também, né? Pedagogia é minha segunda graduação. E tem gente que acha maluco, assim, fazer 2 graduações. Porque pra quê, né? Você pode fazer pós, pode fazer mestrado. Exatamente. Mas pra mim foi um caminho que fez muito sentido. E pra você, tô entendendo que também fez, né? E o que eu sinto muito semelhante a você é que na segunda graduação a gente não tem obrigação com aquilo, né? A gente tá fazendo pela gente, mais do que porque a gente precisa de um emprego, porque a gente precisa de uma formação. Exato. E aí, quando você fala, né, agora no final, a diferença que as oportunidades de aprendizagem, de estudo trazem, eu também vejo muito desse lugar, né? Porque eu tô fazendo segunda graduação por opção, você também fez. E esse direito é negado para muitas pessoas da primeira. Muitas pessoas nem a primeira acessam, né? Então, acho que quando a gente trabalha com educação, a gente tem muito essa vontade
focada no direito, né? Em garantir, em assegurar o direito. E aí, quando na sua apresentação a gente fala que você se tornou educadora por vivência antes de ir por formação, quando você conta a sua trajetória, você tá posto, né? Sim. Todos os movimentos sociais, toda a sua questão familiar, tudo isso foi muito forte para que você escolhesse a pedagogia. E aí, não sei se o Vitor quer perguntar alguma coisa, eu já te passo a palavra, mas já vou fazer uma pergunta que é: a graduação, a formação formal, fez muita diferença pra você? Porque você já tinha uma grande vivência. Sim. Né? Então, queria que você falasse um pouco assim dessa diferença do vivência e formação teórica, acadêmica. Mas fala primeiro, se você quiser falar alguma Não, coisa. acho que pode ser essa. Depois a gente vai pra outros caminhos. Tem alguns caminhos pra gente seguir hoje ainda. Olha, fez porque me deu uma visão ampla, assim, do que é educação. Como eu posso dizer, quando eu estava nesses projetos, até quando eu ia na cidade da minha avó, que é lá em Presidente Jânio Quadros, a minha prima também está envolvida com vários projetos, ela era professora lá também, tudo mais. E eu ia lá e quando eu entrei, né, é tanta coisa que eu preciso tentar aqui organizar para não ficar perdido, mas eu também fazia parte de coletivos de cultura afro-brasileira, então do maracatu eu aprendi muito com uma companhia que chamava Cia Caracachá, que, né, eles trabalham, né, e educam pro maracatu de baque virado. Então, quando você entra num coletivo desse, você não só toca, né? Você entende que as mestras, os mestres existem, que tem toda uma cultura secular no nosso país que também é negada, né? Com um projeto bem intencional, porque é uma cultura negra, né? Então, eu só fui ter acesso ao maracatu porque meu irmão viu o maracatu uma vez lá na Unesp, Presidente Prudente. Aí, quando veio aqui para São Paulo, né? Trabalhar, voltou para São Paulo, entrou no Caracachá. Então, assim, ele foi essa minha porta de entrada quando eu entrei pro Caracachá e tive toda essa vivência. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu ia pra cidade da minha avó, às vezes eu ia lá, a gente batucava com as crianças, levava um pouco do que eu conhecia. Então, já estava sendo educadora ali, mas eu não me nomeava como educadora. Tava ali passando uma informação que me deram, aí minha prima via eu lá nos grupos e tudo mais, vem fazer com as crianças aqui, de Jânio Quadros. E eu fazia, levava um cacuriá, porque quando você entra nesse universo da cultura tradicional, aí se abre uma porta, gente, que aí você nunca mais fecha, assim. Então você aprende o maracatu, aí você vai ver que existe aqui em São Paulo o samba de bumbo, o batuque de umbigada, o jongo, aí você vai ver que tem um bumba meu boi no Maranhão, cacuriá, você vai abrindo um leque e aí você se pergunta, mas espera aí, sempre existiu, tá aqui há séculos e eu nem ouvi falar sobre, né? Enfim, então tinha muito essa missão de passar adiante, que tem muita relação com essas manifestações tradicionais, tem relação com as religiões de matriz africana, de passar esse conhecimento, né? De passar para os mais novos e tudo mais. Então, eu não me via como educadora, mas fazendo esse trabalho, né? Esse processo. E aí, quando você entra na universidade, e aí, no caso, na Unifesp, na FEUSP, e aí eu posso falar delas, lá também tem muitos coletivos, né? Além do formal, né? Então, você vai entendendo sobre a política. Lá que eu entendi, lógico que eu não aprendi maracatu na escola, porque o projeto de educação é para silenciar a cultura negra. Então, ali eu fui, mas muito com a parte dos coletivos também, isso não na sala de aula formal, né? Eu tive uma aula sobre cultura afro-brasileira na USP, né? Uma aula dentro de todo o currículo, e na Unifesp era muito relacionado a todos os coletivos que tinham ali dentro e tudo mais. Mas a universidade, ela me possibilitou ter esse olhar amplo sobre as políticas educacionais, o financiamento na educação, o quanto isso atravessa a nossa formação como professor, porque a gente vai crescendo e vivendo na sociedade, entendendo que o professor é essa profissão que é desvalorizada, que ganha menos mesmo, que todo mundo faz por amor e tudo mais. E quando você tá ali, entende o financiamento, você fala, não, pera,
quem que falou que era por amor, né? Uma profissão cheia de detém conhecimento, que é uma ciência, né? Cada especialidade, geografia, matemática, pedagogia também. Peraí, eu chamava a minha professora de tia, por quê? Né? Aí você vai entendendo por quê. Porque lá no começo, a pedagogia ainda era muito ligada ao cuidado, ao cuidar de crianças. Então, o cuidar, então por isso a pedagogia por amor, e não vendo com uma profissão, com conhecimento, que é a pedagogia é você ter técnicas e estratégias para entender o processo de aprendizagem de diferentes pessoas, né? Então, assim, é muito complexo, não é... Sabe, saiu toda aquele senso comum que eu tinha sobre o que era ensinar e aprender, enfim. Então, e me deu uma perspectiva de tudo, histórica, social, assim, foi muito importante, assim, agregou muito, assim, na minha vida. Foi extremamente importante. Deu, massa. Eu tava ouvindo você falar e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Thaís há um tempo, assim, né, lá na NOC. Aproveitando esse gancho, assim. Eu perguntei pra Thaís, e aí vai da minha ignorância no tema e também da minha vivência, se era proibido homem ser professor de Fundi 1. Eu não sei se a Thaís vai lembrar dessa conversa, foi na NOC, né? Eu achava que era proibido mesmo, por lei, porque eu particularmente nunca tinha visto, a não ser professor de música, professor de educação física, mas pedagogo de Fundi 1, eu particularmente não lembro de ter visto, né? E aí a Thaís me explicou na época, né, toda essa questão de gênero. Mas acredito que muita gente não saiba disso também. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa parte, né? Como é essa questão de gênero na profissão de pedagogo. Porque assim, de novo, se alguém conhecer, por favor, deixa nos comentários, tá? Mas eu não conheço nenhum professor, polivalente, que seja homem, né? E deixando... Bom, ela vai explicar, né, obviamente, mas não que eu esteja reivindicando isso, tá bom, gente? Tá? A gente entendeu. Né? Mas é importante hoje em dia, né? Deus. Tira um parte, assim, gente, pelo amor de Deus. Não estou reivindicando isso, tá? Pelo amor de Deus. Não, total. Eu acho que a Thaís pode bater essa bola comigo. Sim. Só que é engraçado porque... Quando a gente vai pensar no histórico da educação e ir lá para trás, e aí eu não vou falar tão específico disso, porque faz tempo que eu não estudo sobre isso, mas a gente começou com a educação jesuíta, né, jesuítica. E quem que dava? Homens. Sim. Então, assim, não foi um lugar assim que sempre foi das mulheres. A partir do momento que essa educação foi sendo relacionada com o cuidar, e aí o cuidar é para quem? O cuidar geralmente fica nas mãos de quem? De mulheres, que aí, né, começa a ter esse maior volume de mulheres sendo professoras, pedagogas, porque vem muito desse cuidar, assim. Mas quando a gente pensa, e até quando você vê, assim, imagens bem antigas, eram cheias de homens ensinando. E também tem várias questões de quem tinha um acesso à educação também. Há muito tempo, só os homens podiam ter acesso à educação, né? As mulheres, elas tinham acesso ali... mínimo, né? Era na costura, né? Era em algumas partes que iriam transformar ela numa boa cuidadora do lar, assim, o que era ali da sociedade, o que via sobre a mulher, assim. Então, assim, por muito tempo as mulheres não tinham nem o direito de ir para a escola, e quem tinha o direito de deter esse conhecimento eram os homens, né? E aí... Enfim, então, os homens participaram muito tempo dessa construção da escola. Mas é isso, a partir do momento que muda, que está todo relacionado com gênero e tudo mais, vem as mulheres, que aí as mulheres vão cuidar, né? Que aí a pedagogia como cuidado, a primeira infância, né? As crianças, quem cuidar de criança. Hoje tem muito pedagogo homem, graças... né, na escola, que também muda essa dinâmica, mas é um choque. Assim, você vê, às vezes, famílias... Nossa, um professor homem, pedagogo, sabe? Porque é isso, um professor homem, geografia, história, matemática, todas as áreas do conhecimento, ok, mas pedagogo não, porque mexe com infância, e a infância ainda está muito ligada a quem cuida, e quem cuida é mulher, né? Assim, basicamente é isso, mas
Hoje tem. Só que eu falei isso do homem, porque foi até um dia numa formação lá na escola que a gente estava falando, né? Porque é importante que homens façam pedagogia, porque está muito ligado também à profissão da enfermaria, né? Essas profissões de saúde, né? Não os médicos, mas enfermeiros, Sim. técnicos de enfermagem também tinham... durante um tempo foi muito visto mulheres nessa profissão, porque também esbarra no cuidar. E quem cuida é mulher, né? Enfim, né? Da construção social, Sim, aí sim. não é o que eu acredito. Mas a gente falando, que legal, tem que vir mesmo. E aí uma professora que é das ciências sociais, que também estudou isso na FEFELESH, falou, mas gente, vamos lembrar que os homens no início, eles eram os professores, e não as mulheres, né? Então, assim, as mulheres também teve esse direito a essa profissão. E também, quais foram os começos das profissões das mulheres? Ligado ao cuidado, né? Então, tudo isso influencia hoje em ter poucos homens pedagogos, mas tem mais, assim, lá pelo menos na Unifesp, na USP, tinha bastante gente se formando. Mas um dado curioso também, muitos eram professores especialistas, se formando em pedagogia, mas almejando cargos de coordenação ou direção. Também não eram tão direcionados ao trabalho no infantil ou no Fundi 1. Então, acho que assim, esse ideário ainda existe, sabe? Por isso que você não conhece, né? Sim, Mas eu conheço bastante por estar na área, mas realmente muitos homens procuram a pedagogia para ir para a coordenação, para ir para a direção. Você me complementa? Na escola que eu tô, a gente tem um pedagogo, Sim. né? Um homem, ele dá aula pro 3º ano, eu acho, 3º aninho, né? E eu acho que tem essa questão do cuidar, que a Mari já falou, que é muito presente. Inclusive, o cuidar vem na linha da desvalorização da profissão, né? Exato. Como quase não é uma profissão, quase como é só um serviço, assim, que você presta para alguém, porque é isso. E quando a gente estuda a documentação curricular, pedagógica, o cuidar está essencialmente atrelado ao educar, né? Não desconecta, né? Então, essa coisa de que o cuidado seria uma coisa menor, não faz sentido, né? Sim. E ainda sobre a questão do gênero, também tem a questão do... Antigamente, quem era a professora, né? A professora era uma mulher, porque tinha que cuidar das crianças. Uma mulher solteira, porque a mulher casada pertence ao marido, né? Exatamente. Então, tem todo um cenário de quem era essa pessoa. E aí, com os anos, isso vai mudando, mas algumas coisas ainda se mantêm. Então, por exemplo, existe preconceito com homens pedagogos, às vezes na questão até de abuso, gente. Acham que porque é um homem vai abusar da criança, né? E eu não tô dizendo que abusos não acontecem. Acontecem, inclusive, por mulheres, né? Sim. Acontecem de todos os lados. E, infelizmente, as crianças, infelizmente, às vezes, isso acontece dentro da escola e não deveria de forma alguma. Mas do preconceito que se tem com o homem na profissão. Porque, às vezes, porque é um homem, algumas famílias ficam receosas de achar que a criança tá correndo algum risco maior, né? E, bom, sempre que a gente fala de infância, a gente tem que falar de proteção. Então, sempre que a gente fala de crianças e de infância, não importa se é um homem ou se é uma mulher, precisa ter uma equipe cuidando, né? E se você pensar isso, é tão antigo isso, só que isso que a gente fala como é enraizado mesmo, assim, toda essa nossa herança, assim, sobre como que surgiu a educação no Brasil e tudo mais. Então, o que a Thaís falou é exatamente isso. Muitas famílias também não querem que tenha um professor homem para cuidar do seu bebê. Ou, às vezes, um professor pedagogo, ele vai mais para os anos finais. 4º, 5º, sabe? São crianças maiores. Agora, ali na educação infantil, tem também essa resistência das famílias com esse medo, né? Porque, enfim, vivemos nesse país que tem muitas questões ainda com abuso infantil e tudo mais. Na Fundação Abrinq, a gente trabalhava muito sobre isso. E, realmente, os dados são apavorantes. Só que é isso. Eu acho que... Por isso que tem que entender que é uma profissão que tem que ser valorizada. Porque abusos vão existir, né? Tem uma maior quantidade do gênero masculino, mas
um homem, uma pessoa, né, que se considera homem, que passa por todo esse processo formativo e que quer trabalhar na educação infantil, deveria também conseguir trabalhar na educação infantil porque ele se formou para isso, porque é uma formação complexa, não é fácil, não é simples, é o que a gente estava falando, porque a pedagogia está tão ligada para o cuidado que acham que é uma faculdade muito simples, que não, é tão complexa como outras, né? A gente está falando sobre pensar em diversas ferramentas, estratégias para entender o processo de aprendizagem de diferentes faixas etárias, né? A pedagogia vai lá do infantil ao Fundi 1, né? De crianças ali dos 6 meses aos 11 anos. Então, assim, é uma formação para dar conta de toda essa faixa etária, do seu desenvolvimento, das suas complexidades. Então, assim, eu fico falando, gente, por que desvalorizam tanto a pedagogia, sendo que a pedagogia... Olha o que a gente faz, assim, é uma questão, assim, é muito trabalhoso, assim, precisa de muita formação, precisa de muito estudo, de muita troca com os professores também, porque não é fácil, né? A gente está trabalhando com a infância, e a infância, ela precisa ser protegida, cuidada, ensinada. Então, assim, são tantos aspectos, né, pra gente pensar, mas é isso, vai por... muitas complexidades, assim, entranhadas, assim, nessa pergunta. E eu ia acrescentar que eu, particularmente, aí é sem estudo nenhum, mas é achismo, acho muito positivo que se tenham professores homens na infância, porque são outras referências de homens. Exatamente. Né? E às vezes na infância as referências de homens são a família, né? Sim. Os espaços que as crianças ocupam não têm homens, praticamente além da família. Então é importante ter essa referência também. E acho que todo mundo ganha, né? Acho que quanto mais plurais os espaços, mais todo mundo ganha. Né? Então, acho que é uma luta pra gente defender também. Sim. Pode falar. Eu costumo dizer que é isso. A gente também acha... A escola, ela é o reflexo da sociedade, né? Então, se a gente também tem a figura... Né, do homem com esse lugar do não cuidado, de não educar em outros estratos assim da sociedade, a escola não vai ser diferente, né? Porque é isso, a gente vive hoje uma quantidade imensa de mães solos, enfim, as paternidades inexistentes. Então, não que isso tenha relação com a escola, mas né, o que eu vejo muito, assim, né? Uma família que se espanta com um homem que tá ali na educação infantil, também não tem ali na vivência um homem que cuida de um bebê, que, assim... Tem um olhar para esse processo da criança, do desenvolvimento da criança, não só do cuidado ali de manter protegida, mas de pensar nesse processo do desenvolvimento dela, né? Sempre fica a cargo das mulheres. Então, aí é comum, quando chega na escola, não se assustar com as mulheres pedagogas, mas se assustar com homens. Então, é isso. A escola não fica à parte, né? Ela é todo esse reflexo da nossa sociedade, né? Enfim. Sim. Deu uma esclarecida, vamos dizer assim, porque a Thaís já tinha me falado um pouco disso, né? Mas eu fiz a pergunta mesmo para mais gente saber disso, né? Também. E faz parte da valorização, né? Da profissão também. Acho que a gente já falou de valorização aqui. Algumas vezes, talvez. Inclusive, gente, para você que tá falando, meu Deus, eles vão falar de valorização de novo? Sim, tá bom? Bom, a minha mãe, Mari, minha mãe falecida já, né? Professora Marília Santos Carvalho de Polilo. Ela foi dirigente de ensino, né? Da diretoria da Leste 2, né? Minha mãe era muito próxima na época da Secretaria da Educação, na época do Gabriel Chalita, né? E minha mãe tinha um projeto e ela tentou passar esse projeto de lei, né, via Gabriel Chalita, mas não conseguiu. O projeto da minha mãe era equiparar o salário dos profissionais de Fundi 1 com os profissionais do ensino médio, né? Então, segundo esse projeto da minha mãe, ela queria mais, pelo que eu lembro, eu era bem moleque, na real, era bem adolescente, mas pelo que eu lembro ela queria mais, só que ela achava que mais não ia passar. E na real nem esse passou. Né?
Eu lembro disso porque minha mãe ficou bem chateada com isso, né? Minha irmã não morava com a gente, né? A Melissa não morava com a gente, fazia... Não sei onde ela estava nessa época, minha irmã viajou muito. Mas eu lembro que minha mãe ficou bem chateada, assim. Mas, mais do que chateada, ela ficou até conformada. Acho que ela já esperava que não ia passar, mas ela fez a tentativa dela, sabe? Algo assim. Então, eu coloquei essa pergunta aqui, né? Que é assim, eu vou ler como está escrita a pergunta. Tá bom. Na minha visão, o pedagogo ou a pedagoga deveria ganhar o teto pago para professores, né? E ainda muito mais. Por que esse ciclo? Aí a pergunta, por que esse ciclo geralmente é o que menos paga? Por que você acha que pedagogo geralmente é o que menos paga? E antes de você responder, só para te deixar até mais à vontade, a gente não está falando de uma escola específica, gente. A gente está falando do sistema. Geralmente, pedagogo é o que menos recebe entre os professores, né? Ah, mas tem uma escola que paga mais, tá? Ela é exceção, tá bom? O resto não é assim que funciona. E aí eu queria saber um pouquinho, tá bom, Mari? Eu acho que vem de toda essa construção mesmo do que como é considerada a educação no Brasil, sabe? E a gente fala, né, até nisso, assim, a gente fala que o especialista é o professor de matemática, né, ou de geografia. A gente não chama os pedagogos de especialista, né? Sim. E dá né, os especialistas, né, e tudo Sim. mais. E a gente é especialista em aprendizagem. Sim. Né? Então, eu acho que tem isso da construção social mesmo, de como foi feita, como foi pensada a educação, essa herança colonial, toda essa herança imperial que a gente tem. Tudo isso também de uma desvalorização que uma profissão que foi se encaminhando para uma profissão de majoritariamente mulheres, dessa profissão do cuidado. E eu vejo, assim, que tá ligado muito a... que é tão... sabe, assim, é um lugar tão difícil falar disso, porque cai em tantas coisas, isso da majoritariamente serem mulheres, de toda a construção histórico-social da educação, que aí a gente vai desde lá da educação jesuítica e tudo mais para vir para cá, e tem a questão de cuidar de crianças, sabe, assim, ainda colocam esse lugar da alfabetização como um lugar menor mesmo, assim, e assim, tá nas falas, no senso comum, e aí isso vai... E aí, de novo, o que tá na escola é o que tá na sociedade. Então, é muito comum a gente... Tem até vários memes falando e tudo mais, que as crianças falam, minha mãe que me ensinou a ler e escrever, né? Tipo, Sim. Né? Minha mãe que me ensinou. E a gente lá na escola, pensando em milhares de estratégias e, né, tem vários... metodologias e tudo mais, não que uma seja mais importante que outra, mas isso é um arcabouço teórico tão grande, prático, né, porque a gente estuda, mas cai numa profissão que qualquer um consegue fazer, sabe, assim? Que é muito fácil cuidar de criança, né, tipo, passa por isso, assim, então tem uma desvalorização porque isso, não é só isso, né, é muita coisa, mas está muito ligado também o ciclo que se está, a infância. Então, o ensino médio está muito mais próximo do vestibular. O vestibular, que é o que vai construir o que a pessoa vai ser ali. O mais próximo do ser trabalhador, que está saindo para o mercado de trabalho. Então, esse profissional, sabe, ele está lidando ali com alguém que já está na ponta. Sabe, assim, tem todo esse construto social. Porque se você for perguntar, né, até para as escolas, né, e tudo mais, por que o teto é tão baixo, assim, ninguém sabe explicar o porquê. Sabe, esse conjunto todo de fatores, porque todo mundo pelo menos eu acho que vocês percebem que todo mundo, do político ao cidadão, quando fala o que é importante na nossa sociedade, o que eles falam? A educação, né? Sim. E aí, a educação é tão importante, mas... E a valorização desses profissionais da educação, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta real, assim, para te dar, porque para mim, com a faculdade, eu trabalhando nesses projetos, eu vejo a soma de tanta coisa que a gente passou nesse Brasil, sabe, assim? Porque você pensa, mesmo a gente passando uma pandemia, e aí
muita galera entendendo a importância da escola, né? Assim, acho que essa pandemia deu essa visão para algumas pessoas de caraca, né? Os professores realmente, olha como eles conseguem ensinar dessa forma, como fazer a criança entender e tudo mais. A escola teve um outro lugar, assim, pelo menos eu percebi trabalhando, né? Mas mesmo assim ninguém fala da valorização, porque ainda cai nesse que o professor é a profissão por amor, né? Ou é o você só dá aula, né? Aquela pergunta, né? Mas você só dá aula? Então, eu acho que, sabe, é um construto social mesmo para essa desvalorização. E aí é isso, a gente tem aí a galera da Campanha Nacional da Educação tentando estabelecer os tetos, lutando para isso, mas é a pauta que mais se fala, mas é a agenda que menos tem financiamento. E aí, viajando um pouco, é quando a gente fala do Ministério da Educação, o Ministério das Relações Étnico-Raciais, o Ministério dos Direitos Humanos. É os que mais se fala da importância para a sociedade, mas é o que menos tem, efetivamente, financiamento, né? Sim. Então, acho que é tudo isso, deu pra... Deu. Quer acrescentar alguma coisa, Tatá? Acho que eu fui pensando em algumas coisas enquanto a Mari foi falando, mas acho que é isso, é um bolo de muitas coisas, né? E é difícil você dizer uma causa. É difícil, porque no fim é de fato uma grande construção de visões que se tem sobre o que é a educação, sobre qual é o papel do cuidado das crianças. Por muito tempo, criança não era cidadã, né? Criança não tinha direito. Criança não é ser de direito. Isso é recentíssimo, né? Isso é muito recente. Criança Sim. como ser de direito, criança como alguém que tem direito à educação e não só à educação, né? Mas de ser considerada como um ser humano. Exatamente. Com vontades, Sim. né? É uma coisa que se ouve muito ainda hoje. Criança não tem querer, né? Nossa, Isso na educação, fora da sala de aula, né? Fora da educação escolar, mas na educação, no geral, parental, e eu estudo um pouco de parentalidade, é muito, né, muito comum se ouvir, né? Dentro das famílias. Então, a visão que se tem do que é a criança também influencia bastante, né? É essa construção social mesmo, né? De pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 93, né? De 90 a 93. É muito recente. Eu nasci em 90. Né? É isso, as crianças não eram vistas como sujeitos, né? Quando a gente vai estudando a pedagogia, fala muito, as crianças eram vistas como uma tábula rasa, né? Então, ali não tem nenhum conhecimento. Então, é na escola que você vai começar a colocar o conhecimento na criança. Como se antes disso, antes da escola, ela não tem suas percepções, os seus sentidos, as suas visões e tudo mais. E aí, a gente muda um pouco isso agora. Então, tudo isso é muito recente, sabe, Vi? Quando a gente vai conversando sobre educação. Porque com o advento da tecnologia, da neuroeducação, da neurociência, agora entendendo as funcionalidades das diferentes partes do cérebro e tudo mais, que a gente vai entender, que eles vão entendendo e vão tendo evidência científica, porque a gente já entendia que a criança não é uma tábula rasa, mas agora é mais evidência científica que não. O bebê tá ali com várias sinapses acontecendo. O maior período de aprendizagem de uma criança é ali nos 2 anos, que tá fervilhando o cérebro. Então, sabe, tem... Agora que se fala mais disso, mas também, assim, falando numa visão bem pessoal, um super preconceito com o pedagogo. Sim. Né? Porque é isso, trabalha com a criança, enfim, criança também é desvalorizada. O que é o sujeito criança no mundo? Cadê a opinião política das crianças? Onde levam em consideração as crianças para mudança de projetos, de intervenções públicas, sabe? Assim, cadê a voz das crianças? São ouvidas? Sim. E aí que os profissionais que trabalham com as crianças vão ser ouvidos também, né? Sim. E outra coisa é o papel da escola em si, né? A Mari falou um pouquinho da questão da pandemia e falou um pouco da questão do para que serve a escola. E a escola serve para muitas coisas, inclusive para ser um depósito de crianças. Exatamente. Sim. Né? Infelizmente, no modelo econômico que temos, os responsáveis precisam estar fora de casa e eles precisam de um lugar para que as crianças fiquem. E aí, isso, por um tempo, não era educação. Isso era realmente um lugar de cuidado exclusivo, né? Sim. Além disso, você tem
a visão que se tem de educação. Por um tempo, a educação infantil não fazia parte da educação básica. Exatamente. A educação infantil estava fora. Tava fora. Então, todo o investimento, não chega, porque Era não é educação. pré-escola, né? Pré-escola. Sim. Olha essa palavra, pré-escola. Sim. É um não lugar, né? Sim. A escola tá lá, eu sou pré-escola, né? Então, onde se investe, né? Para onde se direciona a energia e a atenção, não é para lá, né? Isso. Porque não faz parte dos índices, não vai influenciar na maneira como o país é visto. Então, quando a Mari fala que é um bolo de coisas, é um bolo de coisas que vai para todos os lados. Para o social, para o econômico, para as questões estruturais. Então, é bem difícil. Você pensar que as ditas creches existem, foi uma luta das mulheres, né? As mulheres, quando começam a trabalhar, e aí onde você deixa a sua filha, seu filho? Eu nasci em uma comunidade, nasci no Jardim Boa Vista, e lá é muito comum que mulheres que não trabalham cuidam dos filhos das mulheres outras. da rua, Sim. sabe? Assim, e até hoje, porque é isso, não tem vaga para todo mundo. Nas creches, né? Nas creches públicas. Não é sempre que você acha uma vaga ou próxima da sua casa, ou que você consiga deixar seu filho, sua filha, ou enfim, né? Alguma criança da sua família e depois ir para o trabalho, porque tem tudo isso também, né? Então é isso, é uma luta das mulheres para onde deixar os filhos. Mas até hoje tem muitas pessoas que cuidam desses filhos, assim. Então, é recente a educação infantil, é recente todo essa forma de aprendizado da educação infantil e tudo mais. A lei que obriga, né, que as crianças a partir de 4 anos estejam todas matriculadas. Então, é a partir de 4 anos. Entendeu? Antes não é obrigatório, né? Então, por isso que ainda existem essas mulheres nessas comunidades que fazem esse trabalho. E aí, essas mulheres, elas são... E eu falo isso da minha família, que são famílias de estratos sociais mais baixos e tudo mais, colocam você no mesmo lugar. Ali elas cuidam em casa das crianças. Ah, mas a tia da creche faz igual aqui minha vizinha, a Dona Maria. Sabe? Não, ali teve toda uma... A gente fez uma formação, só que entende na visão, assim, porque ela cuida igual a creche. Sim. Então, é muito complexo, assim, e a educação infantil muito mais, assim, nesse lugar ainda de tá muito recente tudo, né? E acho que vou deixar o Vitor falar sobre isso, mas uma coisa que o Vitor fala bastante é quando você vai procurar uma aula particular, não procura de um engenheiro, né? Procura de um professor, porque é alguém que se formou e que estudou para aquilo. E eu acho que na educação, na educação infantil, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu, quando fui fazer pedagogia, eu fui muito pela formação teórica. Eu não tinha nenhuma intenção de efetivamente trabalhar com os anos iniciais ou com a educação infantil. E quando eu descubro o que é a educação infantil dentro da faculdade de pedagogia, eu me apaixonei completamente. O nosso currículo é maravilhoso. É maravilhoso. Né? O currículo que a gente tem hoje, o que a gente pensa sobre educação de crianças, o que a gente pensa sobre práticas e experiências, é incrível. E aí, depois, acho que essa pergunta vai vir, que é, nem sempre a nossa formação está à altura desse currículo, né? Nem sempre a nossa formação inicial na área, ela atende e contempla toda essa enorme complexidade que é a infância, né? E é tão engraçado, assim, porque quando eu tenho uma sobrinha e tudo mais, aí estavam vendo na EMEI, né, da educação infantil, para ela estudar e tudo mais, aí estavam vendo entre a pública e a privada, e aí tem isso do livre brincar, da importância do brincar. Gente, são crianças, a gente também está antecipando etapas, assim, né? Eu sempre falo, eu entrei na primeira série com 7 anos, hoje as crianças entram com 5. Sim. Tem muitas crianças que entram com 5, sabe? E aí, quando você vai estudar, quando eu faço psicopedagogia, né? E aí você estuda bastante neuroeducação, é isso. Tem ali, o processo ali do cérebro, assim, de formação do cérebro, não tá preparado pro sentar na carteira, o que o Fundi 1 ali, né, tem do que se espera do estudante ali do Fundi 1. Ainda
é isso, o livre brincar, para entender coordenação motora, fina, grossa, enfim, para entender todos esses aspectos da criança que prepara para o Fundi 1, sabe? E aí, quando vendo as escolas e tudo mais, o currículo da cidade, da Prefeitura de São Paulo, que é a prefeitura que eu conheço, nossa, o currículo, assim, é um manifesto, assim, de uma utopia de educação, e utopia no sentido do caminho a se seguir, não de algo inalcançável, né? Aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso. É incrível, assim, o currículo, você lê. E aí, quando ela foi lá, aí quando voltou pra casa e começaram a comentar, mas vão lá pra brincar só? Tipo, não é só brincar, a intencionalidade do brincar. E aí que é o lance da profissão do pedagogo, da pedagoga. Tudo tem uma intencionalidade pedagógica por trás, assim, uma intencionalidade pro aprendizado da criança mais pra frente, sabe? Aquele brincar, tem o livre brincar, claro, é óbvio que ali também alimenta a criatividade da criança, a imaginação, né? O pensar, é isso, gente. Pensa que o mundo só é mundo porque alguém primeiro imaginou. Qualquer ideia acontece com a imaginação. Para você ter uma ideia, você precisa imaginar primeiro e depois você vai formular a ideia. Igual que o professorado com certeza saiu de uma ideia, tudo, né? Até essa construção de um prédio. Então, assim, trabalhar com a imaginação, com a criatividade, com brincar, com isso é muito importante. E é intencional, sabe? A escola ali não deixa só as crianças ali, não tem um cuidado ali só da higiene. É todo isso, essa proposta, essa formação. E aí, é isso que eu falo, como tá enraizado. Aí a gente chega e escuta tipo, uma conversa dessa. É só brincar? Às vezes eu vou no Parque da Água Branca, vejo um montão de criança lá, no horário que devia estar estudando. Olha a vivência de uma criança num parque. Assim, nossa, quantas possibilidades de aprendizado tem ali dentro de um parque. Só que, olha a visão, né? A gente ainda tem essa visão, porque é muito recente, né? E aí é todo se a gente falar, né, de ensino tradicional, construtivista, que é todo, né, é um outro número... sei lá, 1000 podcasts aí pra falar sobre isso. Sim. Mas a gente ainda tem essa visão muito tradicional. Eu acho que a gente tá vivendo uma época, assim, e aí a minha opinião com a questão da tecnologia, tudo, é tantas gerações juntas, e também isso por conta do aumento de expectativa de vida do ser, né, do ser humano, mas do brasileiro, é muito. Então, assim, se eu falo com meu pai, ele foi até a 4ª série. Até a 4ª série dele, nossa, era uma coisa totalmente... Quando eu falo das coisas que eu faço na escola, ele... Mas é isso que você faz? Sabe, assim, mas... Como que você dá aula disso? Pode? Sabe, assim, porque é tão diferente. Então, assim, a gente tá muito nessa transição, assim, da escola super tradicional, que é o professor que detém o conhecimento e o aluno tá ali, tábula rasa, para absorver, de um construtivismo que acredita que o professor não é mais o centro da educação e é uma troca, um compartilhamento, o aluno é protagonista, o aluno também traz o aprendizado e tudo mais. Então, é um bololô, sabe assim? E aí a gente tem uma sociedade extremamente desigual, com pessoas com faixas de escolaridade totalmente diferentes, cada um tem uma visão sobre a escola, que a escola, assim, vocês entendem? Não tem uma visão... se a gente chegar com 20 pessoas aqui, cada um vai falar uma coisa que acha que a escola tem que fazer, né? Sim. Então, acho que tá aí. Essa é a grande questão, assim, que permeia a educação, né? Sim. Nossa, tem coisa, hein, gente? Não, mas é mesmo, assim, eu anotei aqui algumas coisas pra falar, que a Thaís até levantou a bola. Nossa, graças a Deus que a gente fez esse projeto, Thaís. Como é bom ouvir as pessoas, né? E eu me orgulho muito, né, de ter falado que a gente tem muitas educações, porque é a verdade, né? E muitos jeitos de fazer educação. E por isso que eu fico mais, vamos dizer, chateado, né, de ver pessoas tentando desmerecer esse trabalho, achando que é para qualquer um, né? Que qualquer pessoa pode ser professor, qualquer pessoa pode ser pedagogo, né? Pedagoga, e enfim. Então, essa parte que a Thaís falou de engenheiro dando aula particular, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais falar. Desculpa. Tá tudo bem.
para de dar aula particular, se você quer engenheiro, tá? Por favor. Né? E não importa, porque assim, a justificativa, a primeira que vem, Mari, vou falar da minha parte que é matemática. Minha aluna falou que eu dou aula muito melhor que o professor dela. Nossa, aí, dá raiva, tá? Não é essa questão, meu querido. Você pode ser Paulo Freire, entendeu? Dando aula, né? Se você não for pedagogo como Paulo Freire, não dê aula. Ponto final. A sua didática pode ser a melhor do mundo. Não é sobre isso, tá? E eu acho muito difícil ter uma didática melhor que um professor formado, tá? Pode ser, acontece, né? Até porque a gente já comentou que professores de didática na faculdade geralmente não tem tanta didática assim, né? Mas tudo bem. Outra coisa também, tá? Jogando agora, vamos, né, brigar dentro de casa, tá? Se você é licenciado, não dá aula para Fundo 1, tá? Porque você não é pedagogo, você é licenciado. Então é Fundo 2 para cima, assim como manda a lei também, pra gente também não desvalorizar a profissão de pedagogia, tá bom? De pedagoga, porque não é, tá? Então, se tá lá, você tem a sua formação de matemática, eu tenho, e eu não pego. Já vieram me pedir, eu tenho uma filha que ela tem muita dificuldade em matemática. Que ano que ela tá? Tá no quarto. Não pego, moça, não pego. Tá? Acho menos pior, mas acho ruim também. Então, tem lá, né? Tem profissional para isso, então deixa os meninos trabalhar, as meninas trabalhar, né? E a última coisa que eu queria falar é justamente uma coisa que não é amiga, mas uma conhecida minha falou, né? Conheci ela nessas vivências aí de TikTok da vida, Mari. E ela falava uma frase bem forte, assim, né? Que é que a criança precisa ser humanizada, né? Que a criança, para muita gente, é como se fosse tipo um animal de estimação, tá ligado? No sentido assim, se eu falar uma frase forte, abre aspas, eu odeio mulher. Eu odeio gordo, eu odeio preto, olha, só forte. E você vê um monte de gente falando, eu odeio criança. Que é comum quando você é professora, como você aguenta? Nossa, odeio criança. Eu falo, mas não é sobre... entende? Como e passa que vem? passa batido, entende? Então... Exatamente. Se, né, inclusive é um vídeo dessa professora, chama Professora Carol. Eu não lembro exatamente o arroba dela, quando sair eu vou pedir pro Rodrigo colocar. Mas ela fala exatamente isso, assim. Se é tão chocante falar, porra, eu odeio mulher, por que não é tão chocante falar, eu odeio criança? E passa batido, a gente nem liga, na real, né? Então, a gente esquece, né, que a criança, como vocês falaram, tem os seus direitos e tudo mais. E acho que isso é um dos principais entraves, talvez, para a valorização, né? Talvez a gente humanizando a criança, e isso é uma frase muito forte para mim, humanizar a criança, que já é humano, né? Mas enfim, mas a gente humaniza... Agora tá assim, né? Médico humaniza, né? Vou no médico que ele me humaniza. É isso, mas a gente politizando, né? Reconhecendo a criança, enfim, acredito que a profissão de pedagoga vai ser, e pedagogo, né? Vai ser melhor valorizada também, enfim. É isso que você está falando, porque quando a gente pensa em, vamos seguir na carreira de professor, onde você acha que você vai ganhar mais? Sendo professor universitário, talvez? Sim. E aí o universitário dá aula para quem? Para adulto, né? Então tem muito essa relação. O professor que ganha mais, e aí vai depender da escola, porque hoje em dia tem escolas que pagam muito mais que uma USP, né? A gente precisa falar disso para um professor. Então também tem... A educação é desvalorizada geral. Só que é isso, o pedagogo, ele é o mais valorizado. Isso é fato. Sim. Por tudo que a gente falou aqui. E é isso, a gente falou bem superficialmente mesmo sendo muito importante, porque é muito complexo, não é fácil. E aí, por isso que traz sempre essa visão do pedagogo no lugar da facilidade, da superficialidade. Não tem, é complexo, porque é toda uma construção sócio-histórica do nosso país, do que é a nossa sociedade brasileira, né? Enfim, então é isso. Olha o que a gente pensa, né? Um professor universitário é o que vai ganhar mais. É o que dá aula para adulto. Sim. É isso. E tem uma coisa que a Hannah Arendt tem no livro dela de Crise da Educação,
que tem muitas coisas muito complexas, mas uma coisa que fica pra mim muito é que a gente tem o nosso mundo, como ele é hoje, certo? E aí tem a criança que é tipo uma alma nova no mundo. Quando a gente fala que a criança tem um poder de transformar, é real isso, só que também criou-se esse senso comum, todo mundo fala isso, mas sem transformar esse mundo que a gente tem hoje. Então, assim, os adultos precisam ser transformados, a gente precisa se transformar, porque senão criança nenhuma, gente, desculpa acabar com essa sua, né, essa sua esperança na criança, mas se a criança sozinha não consegue mudar esse mundo, ela vai precisar dos adultos juntos também. Então, o que a Hannah Arendt fala? Então, tem esse mundo, né, nosso, o mundo velho, tem esse mundo, uma possibilidade de mundo novo com a criança, só que assim, eles estão em choques, porque se a gente continuar com esse mundo racista, machista, desvalorizando os profissionais da educação, essa criança, ao entrar nesse mundo sem a possibilidade de mudança, o que ela vai se tornar? Sim. Uma reprodutora de tudo isso, que é o que está acontecendo há séculos na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala disso da criança como esperança, a gente precisa mudar, certo? E assim, e não num sentido... As crianças, elas precisam ter... Eu gosto muito um professor meu, Daniel Cara, que é um grande professor e também era da Campanha Nacional da Educação, um grande militante, e ele falava muito disso, que o professor é guardião de memórias, né? A gente passa memórias para as crianças, né? De matemática também, tudo que já foi estudado antigamente e tudo mais. E isso não quer dizer que a gente perpetua com esse... Então, por que eu tô falando isso, né? Parece que, então, mas como assim, um mundo novo? Vamos acabar com o antigo? Não, a gente vai continuar com que... Ainda vamos ser guardiões das memórias. É preciso falar do passado, mas tem que dar um basta nisso. Tem que começar a valorizar a educação. Tem que, ter uma educação antirracista. E, infelizmente, porque o racismo existe, né? Tem uma intelectual que eu tô, assim, me munindo, assim, do conhecimento dela, que ela é incrível, que o @, dela é uma intelectual diferentona, a Bárbara Carini, né? Sim. Eu preciso, acho que esse é o nome, não sei se eu tô confundindo. O @ eu tenho certeza, o nome dela. Depois eu tô com o livro dela aqui. E ela fala disso, que, na verdade, a educação antirracista só é necessária porque existe o racismo, Sim. né? Então, que poderia não ser necessária. Mas é isso. Então, esse mundo que a gente apresenta para as crianças, cara, precisa ser destruído. E é uma grande utopia, eu sei... Mas eu acho que eu me formei como pedagoga para tentar, pelo menos, Sim. que isso aconteça. Então, eu gosto muito, para mim, essa frase dela caiu com isso porque, ao mesmo tempo que a criança é vista com esse lugar de não direitos e tudo mais, quem cuida de criança é sempre desvalorizado, e, né, enfim, todas as profissões relacionadas à criança, também é nela que a gente deposita toda a esperança do nosso mundo. Então, entende como é muito ambígua a nossa sociedade, assim, Sim. né? Enfim, é que eu trouxe a Hannah Arendt porque eu lembrei muito, é o que me guia, assim, mesmo, de tentar fazer algo diferente, assim, né? Massa. Uma pergunta, Tatá? Alguma coisa a acrescentar, mulher? Eu ia dizer que a gente trouxe a Mari com uma grande responsabilidade, né? Sim. Porque a educação dos anos iniciais e a educação infantil é um outro universo. Completamente. Só que é um outro universo dentro deste grande universo que é a educação, né? E a gente precisa falar dele. E da mesma forma como a gente falou a temporada inteira que a gente precisa falar de educação, a gente precisa falar desta educação também, né? Então... a gente pensar, né, que... eu acho uma responsabilidade tão grande, assim, e você pensar que quando, né, a criança nasce e tudo mais, ela tem a seu primeiro mundo ali, a família, né? Sim. E, né, o ambiente privado que a gente fala, né? Que ali se constrói os seus vínculos, as suas relações de afeto, e aí ela vai para um mundo público, onde geralmente... é o nome que a gente dá para a escola, que a escola deveria ser esse lugar da diversidade. Então, ali que é a primeira vez que a criança vai confrontar com a diversidade,
com a pluralidade, né, que é o ideal, com outras formas de pensamento, vai ali ver conhecimento de todas as épocas, de todas, né, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho da educação infantil, de receber uma criança que está ali, que vivencia seu mundo privado para ir para o mundo público, gente, por isso que é tão importante trazer um profissional da educação infantil para falar disso. A criança, ela chega com muita dificuldade de socializar, parece que é tão simples isso de emprestar o seu brinquedo. Ali, o trabalho complexo que se faz para uma criança socializar, ter sua primeira socialização com o outro, de emprestar, de conversar, suas primeiras relações de amizade. Gente, é um trabalhão. Imagina. É um trabalhaço, sabe? E isso vai fazer total diferença na nossa vida adulta, como nós somos hoje. Então, assim, é necessário cada vez mais escutar as pedagogas e pedagogos para entender a dimensão desse trabalho. A gente, na escola, é muito legal porque a gente faz um ciclo de formação. E a gente fez um ciclo de formação muito educação infantil e Fundi 1. E aí era incrível como interligava. Então, ali, as crianças, com o que elas fazem ali com 3, 4 anos, as práticas pedagógicas, interligava totalmente com as crianças do 5º ano, que interligava, como tudo está interligado, mas para estar interligado, precisa de muita formação, de muita... a gente despende muito tempo para isso, assim, meu tempo é 70% assim para educação. Eu me considero uma boa professora com boas práticas porque eu leio muito e estudo muito para isso. Mas assim, é algo que vocês entendem que é algo que não está posto para todos os professores ou para todas as escolas. A formação, ela hoje em dia está muito mais do seu interesse. Por exemplo, uma formação antirracista, não é todo mundo que faz. Vai pelo interesse de tentar mudar o mundo, esse mundo antigo, de tentar... Então, é muito... Quando eu falo que é complexo, é porque deveria ser posto. Você se formou para ser professor, você vai ter formação continuada a vida inteira. Parte da sua carga horária subsidiada. Para sempre, mas não, começa a ser pelo interesse. Sim. Por isso que a gente tem tanta disparidade, assim, dos professores também, das formações. E é isso, eu falo muito... Eu vivi uma formação numa faculdade particular que foi boa, mas vivi uma formação numa faculdade pública que foi incrível, assim, tudo que eu tive de conhecimento. Então, a gente está numa disparidade muito grande também dos profissionais de educação, dos pedagogos. Hoje em dia, tem muita faculdade que forma em 6 meses. Em 6 meses, gente, não dá para ser pedagogo. Eu entendo quem tem que fazer uma faculdade de 6 meses para ir trabalhar, porque a nossa sociedade é extremamente cruel. Não é todo mundo que tem acesso a uma formação de 4 anos e tudo mais. Mas é muito comum você ver pedagogos formados ou pedagogas por 6 meses. Até nisso está a desvalorização da nossa profissão. Eu não vi. Se tiver, também coloquem nos comentários. Eu não sei, mas uma profissão de engenharia, nunca vi. Milhares de faculdades, cursos oferecendo uma formação de 5 meses para engenharia. Como oferecem para pedagogia. Então, entende como que todo esse construto social vai nessa desvalorização, no que é ser o pedagogo e na criança, enfim. Trouxe isso de novo porque eu lembrei que até nisso, né, tá esbarrando, enfim. Sim. Ah, que massa. Thaís, não vai ter jeito. 3ª temporada, episódios de 4 horas. Não vai ter jeito. Bom, Mari, a gente tá chegando no final dessa primeira parte, né? Eu vou fazer um agradecimentos aí e a gente vai já para as perguntas rápidas. Nossa senhora, Thaís, que episodião. Queria dizer que a gente tinha mais umas 10 coisas na pauta, assim. No mas mínimo. que é isso, né? Mas não dá. Não dá pra falar de tudo. Eu queria só adicionar também que às vezes a gente fala, o professor fala tanto da desvalorização, né? Sim. E vocês até falaram que acho que tem nos episódios e tudo mais. Todos eles. 100%. Mas é isso, eu, amo a educação. Eu acho que vale fortalecer, porque, né, as pessoas veem o
os trechos e vão achar, né? Porque, Não, então, por que diabos estão nessa profissão? Porque a gente acredita nessa profissão, assim. A minha grande utopia é isso. Sim. Que a gente vai ser valorizado, que a gente vai ser bem remunerado, que a gente vai ser bem subsidiado para ter muitas formações boas e que eu entendo real que a educação, e aí com todas as mudanças estruturais necessárias, elas são capazes de a gente criar uma possibilidade de novo mundo aí, se o chat GTP lá deixar. Né? Não, mas a ideia, só para complementar, Mari, é isso mesmo. A gente fala da desvalorização porque a gente precisa, né? Exatamente. A gente precisa trazer à tona. A gente sabe que tem outras profissões, inclusive, vou cortar sonhos, tá? Estou brincando, não vou não. Inclusive, medicina é uma profissão desvalorizada em muitos aspectos, gente, que vocês não manjam disso, né? Mas médico que trabalha em hospital público, ou em UPA, UBS, o que for, muitos deles trabalham em vários lugares, coisa que a gente já comentou em episódios passados, né? Então, ninguém acha que medicina é desvalorizado, né? Então, claro que não é só o professorado que é desvalorizado, né? Tem outras profissões também. E a gente tem algumas valorizações em alguns lugares, algumas escolas, alguns institutos. Tem uma escola no Rio de Janeiro, chama Pedro II, incrível. Sim, Essa escola é incrível. O professor ganha 40 horas para dar 18 aulas e o resto é só, legal. entendeu? Não conheço. Não conhece, Thaís? Não, Nossa, vou depois eu vou te pesquisar. mandar. É o que a gente tá falando aqui, essa escola faz, né? Muito legal. Eu sei. Tipo, você recebe 40 horas e dá 18 tempos de aula. E o resto é só formação, só pensando nas outras coisas da escola e tudo mais. Mano, massa demais. E acho que com todas as ressalvas que você tem a carreira da rede municipal, a rede municipal de São Paulo faz isso também, né? Sim. A gente tem a jornada de formação de 40 horas, 30 horas com estudantes, e mesmo dentro dessas 30, você tem 5 horas de preparação. Sim. E as outras 10 horas de formação. E tem isso também de valorizar os cursos que os professores fazem, né? Dentro da carreira. Dentro da carreira. Sim. Isso é bem legal também. Que a gente espera que continue sendo assim. Por favor, Ai, tá? tomara. Então é isso, gente. Então, só complementando, a gente fala da desvalorização porque sim, num geral, pelo sistema, né, por alguns governos, enfim, a profissão é desvalorizada. A gente tem que ganhar mais. E como a gente já disse, não é só o dinheiro, né? Tem a parte também da seriedade. Por exemplo, se você vai operar do coração, você vai correndo pro médico, você não vai no açougue, entendeu? Mas se você quer ter aula de redação, você compra curso do cara que passou o ano passado em redação e fala, eu passei o ano passado, venha fazer curso comigo. Aí você fala, esse é o cara que eu quero, entendeu? Então, o achar que qualquer pessoa pode fazer, como a gente já disse, também faz parte da desvalorização, né? As condições de trabalho, em muitas escolas o professor leva giz do próprio bolso, e isso é o de menos, mas entende? Sala com goteira, entendeu? E etc, entendeu? Então, só levantando essa bola e falando que, como eu falo para os meus estudantes, vem ser professor porque a gente precisa de vocês com essa consciência, né? Muita coisa ainda não mudou porque, por mais que sejamos muitos com consciência que somos desvalorizados, não são todos que têm essa consciência. A gente precisa de mais gente, assim, pra gente conseguir mudar alguma coisa, entendeu? Acho que é por aí. É isso. É isso. Então, vamos lá. Deixa eu agradecer o meu pessoal. Tem mais uma pessoa para agradecer hoje, né? Por conta de um presentinho que a gente ganhou, mas deixa para daqui a pouquinho, tá? Gente, queria primeiro agradecer a Heart Compass, que é quem veste a gente, né? Hoje, de novo, estou de preto. Eu tô com a camiseta branca. A Thaís tá de branco, tá bom? Então, eu queria agradecer o Enfield, a Heart Compass, o @ vai ficar aqui embaixo também. Segue o pessoal lá, tem várias camisetas da hora. E é isso. Último episódio. Gravamos 5 depois que eles entraram, não foi? Acho que foi 5, né? Então, campanha. é isso. Gratidão, Enfield, por ter apoiado o projeto inteiro. Tamo junto. Espero que pra você também tenha sido bom, como foi bom pra gente vestir as suas roupas, meu querido.
Queria agradecer também o pessoal do financiamento, a última leva do financiamento, né, Tatá, que ficou, né? Agradecer a Marina Vitória, a Paula Pinter, a Juliana Zen, o David Assis Fernandes e a Fernanda Furlan Luque. Eu não vou falar esse nome, tá? Porque com certeza... A Fê e o Giba, eles são um casal e Ah, eles são um casal. doaram juntos por equipe da gente. Gratidão. Lembrando que a gente agradece esse pessoal em vídeo, porque faz parte, né, do nível lá. Mas agradecemos a todos, tá? E todas que ajudaram a gente a gravar essa segunda temporada aqui no Grava Assim. Queria agradecer o Thiago 2 vezes. Então, gratidão ao Thiago e gratidão ao Thiago de novo, porque no episódio passado eu acabei esquecendo, tá bom? É verdade. Então, Thiago... Saímos comentando disso. Saindo comentando disso que eu esqueci, tá? Então, gratidão ao Thiago que tá aqui trabalhando, ele que opera as câmeras, que dá, né, todo o suporte, tira umas fotos e etc. Então, gratidão a Grava Assim, gratidão ao Thiago, ao Rodrigo, a Josi. Lembrar do nosso cachorrinho. Isso! Lembrando do cachorrinho, que ainda não tem nome. Que a gente vai terminar a temporada sem nome. Sem nome, mas depois a gente vai tirar uma foto só dele e vai colocar no Instagram, tá bom? Pra você com o nome dele. Deixa aqui nos comentários, por favor, o nome desse cachorrinho que quem... Foi a Regina. A Regina, tá bom? Que também é uma das recompensas, né? É isso. E pra... Desculpa. Não, pode falar. Das recompensas, só avisando, então, que a gente tinha avisado antes, né, no período de campanha, que elas seriam enviadas agora durante o mês de maio. A gente tá gravando ainda em maio esse episódio, e quando ele for ao ar, já vão ter sido entregues, se Deus permitir. Assim, não, né? assim vai ser, tá bom? Então, muito, muito obrigada a todo mundo, e a gente espera que vocês tenham também gostado das recompensas. Com certeza. E hoje, como eu falei, a gente tem uma pessoa a mais para agradecer, que é a Mari. Mas eu vou agradecer 2 vezes, uma pelo episódio e outra pelo presente, tá? A Mari, para quem não sabe, gente, também é escritora e nos presenteou. Você quer esticar o braço aí, Thaís? Você acha que você chega mais perto da câmera lá? Só depois a gente tira a foto também e mostra. Então a Mari nos presenteou com esse livro. Você quer falar um pouco dele, Mari, pra gente, por favor? E obrigado, gratidão, professorado, agradece. Obrigada a vocês, gente. Esse foi um projeto que eu fiz com a Belisa e com o André Shibuya. Foram 2 livros, foi esse da Rainha Cambinda e um da Mestra Joana. A gente passou num PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A ideia foi bem disso também, sobre essa questão da negação dos direitos. Eu sempre tive isso muito comigo, assim. E quando eu falei com o Vitor Trindade, que é o filho da Raquel Trindade, ele falou, pensa que tanta gente passa, né, pela vida e não passa pelo maracatu, nunca viu um cacuriá, um bumba meu boi. Realmente esse direito foi negado, essa pessoa se foi e realmente ela nunca teve a possibilidade de escutar sobre isso ou de ver sobre isso. E ele falava isso pra mim porque eu ficava, nossa, eu só fui entender a nossa cultura brasileira com 23 anos, depois que eu entrei lá na Cia Caracachá, depois que eu entrei nos outros coletivos, no Baque Mulher, que aí tem a mestra Joana, que é à frente, que é a primeira mestra de maracatu, a Raquel Trindade, que foi uma multiartista também, que passava para as gerações toda essa história da cultura afro-brasileira, enfim, e ela tava ali entre os grandes, sabe? Assim, enfim. E aí, quando eu tava nesse anseio, assim, aí você vai procurar sobre, se só vê artigos ou algo bem, assim, direcionado para uma faixa etária, assim, mais para adulto e tudo mais. Aí eu falei... E na escola eu trazia fotos, falava sobre elas e tudo mais. E fiquei com isso. Nossa, poderia ter ou um livro, alguma coisa, assim, mais voltada para o público infanto-juvenil, falando sobre essas mestras e tudo mais. E foi tipo um desejo também, vem da imaginação. Por isso que é tão importante imaginar, né? Aí eu conversei com a Belisa, que a Belisa é editora, era uma amiga minha. Então foi... Conversa com amigos, assim, né? Quem conseguiria somar? Aí o Shiba, que faz as ilustrações, falei com ele. Aí a gente tentou o PROAC, isso em 2020. E aí a gente passou nos 2 PROACs. Nesse pro da Rainha Cambinda e da Mestra Joana, que os livrinhos já se esgotaram. E a ideia era que a venda dos livros fosse para os projetos... Ui, meu Deus. Sem problema. Gente, desculpa. Você vê que eu não sei... Tá tudo certo. Sei me comportar. Continue. A ideia era que a venda dos livros fossem... Ai, de novo, gente, desculpa.
a ideia do livro fosse revertido para os projetos deles, e está sendo, né? Então, quem puder ir no site da Mocho Edições, que foi também a editora que somou com a gente, porque não é fácil procurar editora, então por isso que é tão importante também ter uma rede boa de contatos, né? E aí, lá no site da Mocho dá para comprar, e aí a venda é revertida para os projetos das mestras. Aí é importante falar que os 2 livros foram feitos com aval, tanto da família Trindade quanto da mestra Joana. Não faria nada sem eles, eles aprovaram o livro inteiro. E a ideia era ser também essa ferramenta, também um instrumento para perpetuar essas histórias, mas uma ferramenta pedagógica para a gente conseguir trabalhar em sala de aula e tudo mais. Massa, que da hora. Vou deixar aqui também, gente, na descrição, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto nas fotos que a gente for postar no Instagram. Vou deixar o site da editora para vocês adquirirem e ajudar também. Massa demais, que da hora. Gratidão pelo presente. Obrigada, Mari, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Pode me deixar 1 ano num quarto que eu não escrevo um livro. Mas é assim, enfim, né? Cada um com a sua arte, a minha é fazer conta. Mas vamos lá. Bom, Mari, vamos para a última partezinha, que são as perguntas rápidas, né? Que é o que eu costumo falar, que as perguntas são rápidas, mas as respostas nem tanto. Então você pode, né, desenvolver uma resposta, fica tranquila. Tudo bem? Tudo bem. São 5 perguntas. 1 minuto não, mentira. Não, Não. 5 perguntas, eu com pressão, eu ia ficar aqui, ó. Não, tá tudo certo. Tudo some. O seu tempo. Mas assim, as respostas vão dizer quem você é de verdade. Tô brincando, sacanagem. Pouca pressão, né? Ó, primeira pergunta. Essa daqui, pra mim, seria a mais difícil, sem sombra de dúvida, que é uma música. Olha, eu gosto muito da música Um Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Massa. Amo essa música. Pra mim é uma grande loucura. Vocês sabem qual é? Sim. Não, eu escuto ela todo dia, praticamente. Olha, que massa. É tipo, eu amo essa música, amo. Ela me lembra, não sei, assim, liberdade. Por mais que não é uma música super, né? Sim. Questionadora e tudo mais. Mas os ritmos, assim, eu me jogo. Gosto muito. E eu tava esses dias, toda vez que eu ponho ela, eu falo pra minha amiga que eu dou carona, que trabalha comigo, eu amo essa música. Ela fala, eu sei. De novo, Mari, é isso. Lembrando que todas essas indicações, quando tiver a indicação da Mari, vai estar na descrição, tá, gente? Segunda pergunta. Parte favorita da sua profissão? Deixa eu ver. Olha, gente, é que eu gosto tanto de aprender. Assim, eu gosto muito, tanto que se vocês conversarem com amigas, assim, eles falam, ai, de novo um curso, e eu entro num curso num sentido de, sabe, é de realmente eu vejo ali, eu falo, nossa, eu quero muito saber sobre isso, entender mais. Não é aumentar currículo, Não né? é aumentar currículo, então não tem esse peso. Eu acho que, assim, o que eu mais gosto da minha profissão é conseguir aprender coisas diferentes e ensinar, sabe? Assim, perpetuar essas memórias, esses aprendizados. Eu acho que eu amo mesmo. Não no formal ali do plano de aula, mas quando eu tô fazendo o planejamento, eu amo pensar no que vou dar, o que vai entrar ali, quais as referências que eu vou colocar, o que vai mudar. Eu gosto muito disso, assim, realmente. É que eu não sei se eu respondi a área, ficou muito geral, né? Mas não, tá ótimo. É realmente, assim, pesquisar o que tem de relação. E isso nas coisas mais simples, assim, possíveis. Então, sei lá, a gente vai falar sobre... Tem que fazer alguma coisa sobre festa junina. Eu adoro pesquisar sobre as manifestações tradicionais, quais estão mais presentes na festa junina, por exemplo. Aí Sim. já vou pesquisando qual mestre é a mestra daquela tradição, e aí já entro com história, e a gente vê desde quando que tá essa manifestação no Brasil. Então, sabe, isso de discussão, eu acho que é discutir sobre isso, sobre a história, sobre a importância do aprendizado, do conhecimento. Eu amo, assim. Isso pra mim é a melhor parte. Da hora. Terceira pergunta, Mari. Uma obra infantil. Pode ser livro, música, o que você quiser. Uma só, hein?
tão difícil isso agora, uma só. Eu amo uma que eu não lembro qual que é a autora ou autor. É um livro, chama A Grande Fábrica de Palavras. Eu amo esse livro porque ele fala de uma fábrica de palavras e aí tem, né, as duas classes sociais, vamos dizer, os mais ricos e os mais pobres. Quem fala mais, quem consegue comprar mais palavras, os mais ricos e os mais pobres. Pode falar o livro? Pode. Claro, com claro. Eles têm que ou procurar no lixo ou apanhar as palavras que fogem lá da fábrica de palavras. Só que aí as palavras que eles apanham é cocô de galinha, é pum. E enquanto as pessoas mais ricas têm o poder da palavra. E aí fala muito sobre isso, que é o poder da comunicação, o poder da palavra em si, quando você tem boas palavras para usar e falar, como é importante. Sim. E aí é isso, é um menino que é o Filéias, que gosta muito de uma menina, só que ele é um menino pobre, então ele nunca tem palavras para poder falar com ela, né? E aí é um livro que, assim, ele é tão cheio de afeto, assim, tão carinhoso, porque vai falando dessa importância da palavra e no fim ele guarda. Então ele consegue achar, às vezes eles acham umas palavras boas no lixo, só que aí eles guardam, diferente das pessoas ricas que vão falando, porque cada hora eles podem ter mais palavras, né? E aí no final lá um garoto rico fala pra ela que ama ela com todo o coração, fala com milhões de palavras e ele fica muito triste, o Filéias, porque ele não tem nenhum. E aí ele tem 3 guardadas que não vou lembrar quais são, mas é tipo cereja, pum e titica. Só que ele fala com tanta intenção que ela vai lá e dá um beijinho nele. E aí no final ele tem uma palavra guardada que ele nunca usava e aí usa, que é mais, né? Mais um. Ai, gente, é muito lindo esse livro. E aí eu amo porque é isso, você consegue... não sei, a primeira vez que eu ouvi de uma indicação de uma professora minha da USP, a Iracema Santos do Nascimento, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, é uma das resistências lá da USP. E ela também, quando ela leu esse livro, todo mundo ficou assim, ó... Você sai assim, nossa, realmente a palavra tem muito poder, né? Sim. Assim, e que bom que quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais palavras a gente vai adicionando, né? Enfim. Que bom que na vida real as palavras não se gastam, né? Elas Exatamente. vivem com a gente. Nossa, as graças palavras a que a Deus. gente aprende, elas seguem conosco, né? Não, e aí quando você lê esse livrinho, quando você lê com as crianças também, eles ficam, nossa... Realmente, assim, como é importante, né? A gente vem falando assim, como é importante saber o que falar também. Às vezes a gente fala tanta besteira, né? Sem necessidade. Assim, é um livro infantil. Eu costumo dizer que eu acho que livro infanto-juvenil não precisava ser só infanto-juvenil. Assim, tem uns livros incríveis, assim, todos os adultos deveriam ler. Mas esse, de todos, assim, eu pensei em vários. Mas esse é um que me toca, assim, profundamente. A Grande Fábrica de Palavras. É bem legal. Estará na descrição, tá, gente? Imagina, Thaís, a gente que fala pouco, meu Deus do céu. Uma referência profissional. Uma só? Só uma? Ah, Escolhe. E a outra que você não falar vai ficar chateadíssima com você, tá brincando? nossa, gente. Mas é muito difícil pra mim. Tá tudo certo. Não tá. Vou fazer pra meus alunos. Não, é injusto. Tudo é injusto. Saindo menos de 10, você pode falar. Vai. Pode ser? Pode. É o último episódio, pode, né? A Thaís tá boazinha hoje. Solange Miranda é uma professora da educação infantil da EMEI Nelson Mandela. É uma mulher de luta, de resistência, uma grande pedagoga, uma grande professora. Me ensina muito. Eu já falei a Iracema Santos Nascimento, que é uma professora da FEUSP também. Com ela eu aprendi inúmeras coisas. Os livros surgiram muito também por conta da influência da Iracema. A gente fazia um projeto lá em Parelheiros, que era para falar sobre literatura e formação de professores. Então... eu que já amava literatura quando comecei a andar com a Iracema e ser bem
sabe? Bem, assim, pegar o conhecimento mesmo, assim. Ela é muito minha mentora. Também expandiu, assim, minha forma de ver essa importância do direito à literatura mesmo, né? Pra nossa vida. Então, ela mais uma opção. A Mafone Oliveira também. A Mafone Oliveira é uma arte educadora, uma contadora de histórias, uma professora também. Ela é incrível, ela é uma pessoa, assim, que dá esperança no mundo também. Essas três, assim, de um caminhar, assim, para uma revolução na educação mesmo, pensando na educação de relações étnico-raciais, direitos humanos, enfim, elas são as três ali, é uma potência. Nossa. Procurem saber. O Vitor falou certeza. brincando que eu tô boazinha, mas é porque eu acho que referência nunca é demais, Sim. né? Quanto mais boas referências a gente tem, melhor a gente tá E essas acompanhado. três, gente, assim, é realmente Sim. pesado. Massa. E a gente tem, né, só falando rapidamente, que muitas vezes a gente tem oportunidade de trabalhar, né, com essas referências, né? Sim. Ou de estudar com essas referências e tal. Bom, quando o seu saiu, então eu já posso falar que o professor do episódio anterior é uma das minhas grandes referências, né? Que é o professor Jorge que me deu aula. Legal. Então, muito massa, né? A gente poder conviver. Nem precisa repetir sobre a Carol, né? Né? Sim. Thaís não gosta da Carol, é uma coisa impressionante. Ai, não, é tipo sorte na vida, né? Não é? Entendeu? Pois eu é. Fico muito feliz. Pô, só uma vírgula. O Jorge, que tava aqui, contar uma fofoca, menina, teve aula com Paulo Freire. Nossa, Entendeu as entendi. ideias? Entendeu as Nossa, ideias? aham. Essa senhora, enfim. A última pergunta, que é duas em uma, também que a gente sempre faz, né? Mas para deixar você pensando aí, um sonho, um objetivo, você pode trocar, não tem problema. Um sonho na carreira e um sonho na vida. Nossa, isso? É isso. Tranquilinho. simples assim. Se for o mesmo, é uma resposta. Se não for o mesmo, é duas. Aí com você. Um sonho na vida. Ou um objetivo. Pode ser assim. Acho que fica menos. Não precisa ser o grande sonho Não. também. Vamos só algum. Bom, o sonho na carreira, eu caí no que a gente falou muito, mas o sonho de todos os profissionais da educação serem valorizados, bem remunerados, ter aí suas horas de formação. Eu acho que um sonho, assim, de ser bem ir lá na utopia mesmo, que grandes editoras mandem muitos livros pra gente, sabe? Pra gente ler bastante, Sim. porque nossa, que eu gasto com um livro, não tá escrito, eu nem Recebidinhos, posso. né? Isso. Nossa, poderia, não só pra quem é blogueiro, não, mas sabe? Sim, pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu sei, nossa, tem muitos professores, mas, pô, poderia ter ali quem, né? Quem mais tem interesse, eu ia amar. Papelaria também. A gente agradece. Nossa, isso daí, rapaz, que eu entro na papelaria, eu pareço um maluco. Eu acho que eu sou rico quando eu entro. Nossa, eu amo, gente. Entendeu? Precisa, faz parte, entendeu, gente? Ler e papelaria. Mas brincando é isso mesmo eu acho que um dia que eu tiver numa roda e poder falar que eu sou pedagoga e ninguém ficar... Puxa vida. Eu acho que assim, vai ser um ganho, sabe? E é isso, quando a gente fala dessa construção histórica, social, isso é determinante, porque quando eu já tive a oportunidade de ir para Toronto, fiquei um mês lá para estudar inglês, e aí tinha pessoas de vários lugares, aí você vê onde tem os países que realmente valorizam, que tem financiamento para educação, que valoriza o professor, você fala, as pessoas ficam, nossa... Que incrível que você é professora! Tipo, e eu ficava até, nossa, como assim? Sabe? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Enfim, eu acho que, né, até nossa autoestima, nosso trabalho, tudo melhora, né? Enfim. E um sonho na vida, eu acho que tá atrelado isso também. Eu acho que quando a educação passar de um simples discurso da importância, é importante, mas ficar nesse lugar ali, né, parece que a gente não tá no concreto, né? Sim. A gente só fala palavras ao vento. Eu acho que quando a gente conseguir pôr no concreto mesmo essa importância, vai ser uma grande diferença, assim, no mundo. Massa demais. Episodião, mais um. Fechamos bem, né, Tatá? Ô, glória. Ai, gente, eu agradeço demais. Foi demais. Bom, queria te agradecer, Mari, por ter aceitado o
o convite de estar aqui, né? Acredito que pela nossa proximidade agora eu posso falar que Mariana é ruim demais de WhatsApp, gente. Fiz o convite em janeiro do ano passado, conseguimos marcar para hoje, tá? Gente, eu sou péssima mesmo. É difícil para mim. Mas gratidão mesmo, assim, a gente precisava, né? A gente queria e a gente precisava conversar com o pedagogo, né? E fico muito feliz que tenha sido você, porque elucidou muita coisa para mim, a conversa fluiu. Você vê, a gente já tá aqui há quase 1h30 e nem parece que foi 20 minutos. Pois é, né? Parece que foi 20 minutinhos conversando. E é isso. Então, queria muito agradecer a sua vinda, agradecer não só isso, né? Agradecer o trabalho. Agradecer por você ter confiado em mim naquele trabalho que a gente fez no ano passado, que foi daí que a gente ficou mais próximo, né? E... A gente pode falar só um pouquinho disso? Pode, claro. Gente, o Vitor, ele fazia consultorias para mim, né? A gente trabalhava em consultoria, mentoria. Porque é isso, pedagogo, além de tudo, é esse profissional que tem que entender um pouquinho de cada área. Então, a gente, no Fundi 1 da geografia, história, ciências naturais, matemática. E eu tinha muita questão de ser uma possível professora que iria traumatizar os meus educandos, como eu fui traumatizada por não saber ensinar matemática. Então, assim, eu ficava com muito medo de passar essa insegurança da matemática e tudo mais, desse grande bicho de 7 cabeças que a matemática, no fim, não é. Sim. Que quando a gente vê várias possibilidades, estratégias de matemática, enfim, quando a gente entende o que é, de fato, a matemática, que é o que o Vitor conseguiu passar para mim. Então, foi muito importante. A gente se conheceu disso, assim, desse grito de desespero que eu dei. Ele super... Nas mentorias, super me ajudava de um jeito super simples. Eu ali super, meu Deus, como que eu vou dar isso? Ele, assim. Mas mais pra tirar, porque às vezes é isso. A gente no Fundi 1, às vezes muitas professoras morrem de medo da matemática. Sim. Né? Enfim, inúmeros traumas aí que a gente passa durante a nossa educação, que eu acho que vocês podiam um dia falar só sobre isso, né? Porque é impressionante. A gente fala de matemática, até, né, o concurso da Prefeitura de São Paulo, o tema pro Fundi 1 foi matemática, o que era no WhatsApp, todo mundo é matemática. Sim. Acabou. Não vou passar. E aí, eu fiquei mais calma por ter você, né, como na minha vida, que me ensinou tantas coisas, e a Débora, que eu falei, que também é uma professora de matemática lá da minha escola, que falou, calma, matemática, vai assim, vai assado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas enfim. Mas isso é uma das grandes também questões da pedagogia, que às vezes a gente não aprende na educação formal, a gente tem que recorrer aos nossos amigos, aos profissionais, dos especialistas, né? Que massa, assim. Queria não ter que te ajudar, mas já que tive, que bom que a gente... Sim, eu vou precisar mais. Não, estamos aí. Massa demais. Então, gratidão por tudo, gratidão pelo trabalho, pelo livro, Obrigada. Né? E é isso. Então, queria que você desse seu tchau. Se quiser passar a rede social, você passa. Se quiser agradecer alguém, falar alguma coisa, fique completamente à vontade. Gratidão, tá? Ai, gente, obrigada, Vitor e Thaís. Eu acho muito incrível quando uma ideia dá certo, assim. Eu sei como exige da gente tempo, dedicação. Então, o professorado, o podcast, eu acho incrível esse espaço para mim. Assim, eu fico admirando demais. Assim, parabéns. Espero que venha muitas temporadas com muita gente incrível. Sou muito honrada de fazer parte. Eu ouvi o do seu professor também. Nossa, por isso, né? Eu vi ele falando, assim, estudou com o Paulo. Então, nossa, é incrível ter acesso a esses profissionais, né? Pelo podcast. Então, eu tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu tenho um Instagram que eu tento, né? Que é difícil, mas eu tento indicar livros e tudo mais, que é o @profmariqueiroz. Eu vou tentar fazer dele uma ferramenta também para falar mais também dos projetos. Tem um @coletivo Cuíca, a gente, que é o coletivo que eu, a Belisa e o Shibuya fizemos para
para conseguir ser aprovado, né, no PROAC com esses livros. A ideia é que venham outros. A gente ainda está conversando, porque é isso, cada um está numa fase, né? Enfim, a gente sabe como é difícil, né? Mas estamos no caminho, então tem esses 2 Instagrams que eu acho que lá dá para conhecer mais o trabalho. E é isso. Obrigada, agradeço demais. Gratidão. Mari, muito obrigada. Acho que o Vitor falou que a gente precisava e queria, e é isso. A gente precisava, queria, e que bom que foi com você, que bom que foi muito boa essa conversa. E de outras que virão, né? A gente espera. Acho que o professorado não para na 2ª temporada, pelo menos esses são os nossos planos. E aproveitando que é nosso último episódio, dizer que, bom, temos planos para voltar ainda esse ano. Sim. Mas estava lá nas nossas recompensas. Então, a gente ainda tá deixando isso pro futuro, mas a gente ainda se vê em breve. Minhas redes sociais são Thaís com TH, inglês com Z em todos os lugares. E pela última vez, beijo. Tchau. É isso, gente. Eu sou o professor Victor Polilo. Esqueci meu nome. Victor com C, Polilo com 2 L's no Lô. Esse é o Professorado Podcast, tá bom? Então segue a gente no Instagram, @professorado.podcast. Você que tá no YouTube também, vai pro Spotify, digita Professorado Podcast lá. E você que tá no Spotify, vai no YouTube, deixa 2 views pra gente lá, por favor, que isso ajuda. Queria agradecer, aproveitar que é o último, agradecer todo mundo que assiste, que ouve, que comenta, que chama meu professor, né? Compartilha as ideias e tudo mais. Obrigado, gente. Por vocês também, não é só, né? Sendo bem sincero, é pela gente, pela educação também, mas por vocês também que a gente faz isso. Queria aproveitar e deixar em vídeo nesse último episódio da 2ª temporada a minha gratidão ao Rodrigo Baglini, que foi o primeiro, ao Willa, segundo, ao Antônio, terceiro, quarta, Carol, quinto, professor Jorge Miklos e sexta, professora Mari Queiroz. Gratidão. Obrigada. A todos por essa temporada incrível. A gente volta esse ano ainda com o episódio, não sabemos ainda direito como vai ser, mas voltamos esse ano. Está cravado, Thaís. Da última vez que a gente falou isso, não deu muito certo, mas dessa vez vai dar certo, tá? A gente faz parte também do financiamento, como você falou, a gente volta esse ano ainda. Também não vai ficar cobrando a gente, não vai ser semana que vem, tá? Vai ser outubro, a gente volta. E se tudo der certo, ano que vem a gente volta com mais uma temporada aí. Quem sabe a gente consegue fazer mais de uma por ano, quem sabe a gente faz uma maior, aí não sabemos. Mas ano que vem, se tudo der certo, estaremos com a terceira, tá bom, Sonhos. gente? É isso, objetivos, tá bom? Então, pela última vez nessa 2ª temporada, um grande beijo. Tchau.